Olá, alunos! Tudo bem? Aqui é o professor Jonatas. Vamos falar sobre cartografia. Primeiro, vamos na etimologia da palavra. Do grego, carto, que quer dizer cartas, e também do grego, grafia, que quer dizer escrita. Cartografia é a ciência que estuda e elabora as representações do espaço, levando em consideração tanto elementos físicos quanto socioeconômicos, também podemos dizer culturais, também podemos dizer também aspectos que nós podemos ter como novas técnicas dentro da sociedade. Vou tentar ser mais específico para explicar. Mas vamos lá. Primeiramente, o que são mapas? Elemento, da cartografia. Os mapas são instrumentos de comunicação, servem para representar graficamente uma dada área do espaço terrestre. Os mapas não objetivam representar todas as informações presentes na superfície, mas apenas aquilo que o autor deseja demonstrar. Então, do ponto de vista econômico, nós podemos dar uma diretriz. Do ponto de vista político, do ponto de vista da vegetação física, do ponto de vista populacional, mapas hoje podem ser feitos das mais diferentes formas, dos mais diferentes temas, Vamos supor que está tendo uma doença sobre o mundo e nós queremos saber aonde mais tem essa doença e a quantidade de locais. Então a gente pode fazer um mapa situando os locais e os locais que já possuem, ou seja, que já foram atacados por essa doença, os locais que ainda não foram. Nós podemos falar também de uma outra forma econômica, como eu já disse, locais onde há potenciais clientes, ou seja, a cartografia também pode fazer o seu protótipo na área de vendas para que você possa prospectar clientes também, certo? Vamos lá. E a origem desses mapas? Da onde veio? Pessoal, há vários indícios, mas o primeiro e mais considerado pelos historiadores, arqueólogos, e também pelos geógrafos, é o mapa de Gassur. Ele é o mais antigo que se conhece. Ele foi encontrado lá na Babilônia, atual Iraque. Na data, ele foi feito aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. Pode ver que é um tablete de argila cozida, ó. Pode ver. A forma como ele é colocado e como ele foi localizado, tem as escritas, os desenhos, O nome Gassur é a referência das antigas ruínas da antiga cidade de Gassur mesmo, que existiu na região onde foi encontrado. Não traz nomes precisos das áreas mapeadas. Pessoal, mais específico, ele foi encontrado aqui na Babilônia, na região da Mesopotâmia, Entre o rio Tigre e Eufrates, tínhamos aqui a grande cidade da Babilônia, e ele foi encontrado aqui próximo, aqui assim, ó, na cidade de Gassur, beleza? Então vamos lá. Também nós podemos falar de um mapa TO. O mapa TO, eu coloquei ele assim de lado porque parece que fica um pouco mais visível para a data de hoje, Mas nós estamos falando sobre um mapa que ele também é de origem religiosa. Aqui nós estamos falando dos filhos de Noé. De um lado a Europa, de outro a África e de um outro a Ásia. Os filhos de Noé, após o dilúvio, se separaram e cada um formaram essas nações, esses continentes, não propriamente físico, mas as pessoas que moram nesses continentes, Então aqui nós temos Jafé, Cã e na Ásia o Sem. Sem, Cã e Jafé eram os 3 filhos de Noé, certo? Assim que diz a história bíblica. Também nós podemos falar que os mapas também foram criados, já a população começou a se preocupar na forma de se organizar. Nós estamos falando agora em 2.400 anos antes de Cristo. Olha só o que diz aí, ó. Esse mapa está no livro didático de vocês. É um mapa rupestre descoberto em um penhasco perto da localidade de Bedolina, no Vale do
Po, ao norte da Itália. Data aproximadamente 2.400 anos antes de Cristo, representa a organização social do povo que ali vivia. Esse esquema aí, né, de mapa aí, como eles fizeram aí, serviu para ajudar a sociedade a entender como era o espaço que ela habitava na época. Pode ver, eles tentaram aqui as casinhas, né? Parece que aqui os caminhos, as ruas, não tinha muito planejamento urbano, né? Mas já serviu para localizar o pessoal aqui, ó. Provavelmente aqui era alguma criação de animal, as pessoas também estavam localizadas aqui, outra criação de animal aqui, enfim, é mais uma forma. Também temos esse mapa aí, ó. Era o roteiro do antigo Império Chinês, né? Pessoal, as rotas que para servir o imperador, que eles criavam mapas para tentar buscar recurso ou encontrar recursos no território chinês, certo? Olha lá, como um roteiro, o mapa de Zheng He documenta uma longa expedição da frota imperial. Depois seria usado por outros navegantes chineses para se orientarem nas viagens a serviço do imperador, certo? Então, os mapas, né, na verdade, eles foram criados para atender necessidades. Todos eles têm uma intenção, pessoal. Você tem que saber que mapa foi criado com uma intenção. Um outro tipo de mapa que eu posso dizer para vocês que esse é um mapa do século XIV, né, como Jerusalém no centro do mundo, né, e nós temos novamente aquela divisão em T, né? Ásia de um lado, o norte europeu do outro e a África do outro lado, né? Um mapa que bem provavelmente de cunho religioso, certo? Também queria dizer alguma coisa na época. E outro mapa também que já começou a pegar muitos eram os portulanos, né? Os portulanos era o seguinte, a ideia era mapear, que nem aqui nós temos aqui um mar, isso aqui é um mar, ó. Isso aqui, ó, e aqui as margens desse mar. Então o que eles estavam fazendo? Mapeando para entender as rotas que os navios poderiam fazer em busca de recursos para o seu país. Então eles criavam esses portulanos, pessoal, a finalidade era sempre comercial. Pode ver que é uma escala um pouco, eu vou até dizer média, né? Uma escala média, até mais próxima de uma escala grande, está bem próximo de uma escala grande. Os detalhes ainda não dá para ver tanto, né? Então por isso que eu vou considerar ela como uma escala média, tá bom? Então só para vocês terem noção. Então é um mapa regional, beleza? Portulano. Devemos falar também sobre a escola de Sagres. O que é essa escola aí? Ó? Isso aí é um astrolábio. A escola de Sagres ela foi fundada pelo português Dom Henrique. Para quê? Para buscar novas formas de atender a sua população. Ou seja, para os ricos comerciantes, sendo mais específicos. A ideia era criar tecnologias. O século XV foi o século que mais teve criação de mapas temáticos para tentar resolver muitos problemas da época, para fazer com que o mercantilismo, ou seja, a doutrina mercantilista, o capitalismo já estava se desenvolvendo ali nas grandes navegações e eles precisavam de novas tecnologias, de novas formas, né? Então, a escola de Sagres se especializou numa forma de subsidiar os comerciantes. Eles desenvolveram a bússola, o astrolábios, uma série de coisas, sempre para atender os comerciantes. Agora nós vamos falar sobre a forma da Terra. Olha só, pessoal, a Terra é redonda. Por que ela é redonda, professor? Eu vou dar um dos motivos. A Terra não é plana. Do ponto de vista da ciência, a Terra não é plana. Observaram esse navio ao meio-dia. E olha o que vai acontecer quando ele vai se distanciando. Vamos lá, vamos soltar o vídeo.
Meio-dia. Meio-dia e 45. De repente, ele sumiu. Pessoal, tudo isso, essa forma, quer dizer que a forma da Terra tende a ser mais esférica, tende a ser mais arredondada. Ela não é plana, senão a água já tinha caído tudo da borda. É isso que eu vou dizer para vocês. O geoide, em AO 1990, é um modelo físico da forma da Terra, de acordo com Carl Friedrich Gauss, famoso Gauss, a figura física da Terra. Então ela é uma forma geoide. Tá vendo aqui, ó? Ela não tem um formato. Ele é um círculo? Não. Ele é um quadrado? Não. Ele é plano? Não. Mas ele tem essa forma geoide, certo? Esta é a forma da Terra, de acordo com Carl Gauss. Beleza, pessoal? Esse é um dos motivos, tá? Eu teria outros motivos para falar para vocês: o posicionamento das estrelas no céu, os eclipses lunares, tudo isso, né, ao longo de muitos anos, a ciência vem comprovando, mesmo que foi de forma empírica, que a Terra não é plana. Depois nós tivemos lá nas corridas armamentistas, né, nas corridas espaciais, na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética na época tiraram fotos, mandaram foguetes ao espaço, viram dali que a Terra não é plana, que a Terra é redonda, e essa discussão pôs fim por um bom tempo, e isso volta à tona. A Terra não é plana. Certo, alunos? Nós estamos no ponto de vista da ciência, nós não estamos entrando em cunho religioso nenhum. Estamos no ponto de vista científico. E também de formas com que eles comprovaram. Nesse momento, o que predomina é a Terra tem a esfera geoide, ou seja, numa forma mais esférica, certo? Não é total, bonita esfera, mas ela tem a sua forma geoide, próximo de um círculo. Beleza? Vamos lá! Então agora, alunos, vamos falar sobre as linhas imaginárias. Latitude, estou falando sobre meridianos, e longitude, eu estou falando sobre os paralelos. Quando eu falar em latitude, vocês vão entender de forma vertical. Quando eu falar em oeste e leste, nós estamos entendendo que é latitudes. As linhas que dividem o mundo, certo? Desta forma vertical. Do meridiano de Greenwich, 0. De 0 a 180 a oeste, de 0 a 180 a leste. Também estamos falando de longitude em paralelos, certo? As linhas que cortam horizontalmente o planeta Terra. São linhas imaginárias, hein, pessoal? Essas linhas não existem. Então, do ponto 0 de Greenwich também, da linha do Equador, que é o ponto 0, nós temos de 0 grau até 90 graus a norte, de 0 a 90 graus sul. Beleza? Vamos lá, vou colocar um vídeo agora para vocês. Na verdade, 2 vídeos que nós vamos finalizar a ideia de cartografia. Achei muito legal esses vídeos e eles vão nos ajudar a esclarecer toda essa aula que eu já fiz, tá bom? Um abraço. Como você sabe, a Terra é como uma esfera que gira em torno de um eixo. A intersecção desse eixo com a superfície são os polos, Polo Norte e Polo Sul. O plano perpendicular ao eixo de rotação e que passa pelo centro da Terra é o plano do Equador. A intersecção desse plano com a superfície esférica é a circunferência máxima, que é a linha imaginária do Equador. A linha do Equador divide a Terra em 2 metades, chamadas de hemisfério norte e hemisfério sul. A latitude varia de 0 a 90 graus para o sul ou para o norte. E ela é dada pelo ângulo formado entre o plano do Equador e o segmento de reta que liga o ponto que nós queremos localizar ao centro do globo. Para essa localidade ilustrada na figura, a latitude é de 40 graus norte. Vemos aqui outras localidades em diferentes latitudes, norte ou sul. Cada latitude determina uma circunferência ao redor da Terra, chamada de paralelo.
Repare que um paralelo pode ser visto como a intersecção da esfera, que representa a superfície da Terra, com um cone cujo vértice está no centro da Terra. O Equador é o maior de todos os paralelos, e quanto mais perto nós vamos chegando dos polos, menores os paralelos vão ficando. Vamos começar a falar agora das longitudes da Terra. Elas variam de 0 a 180 graus para leste ou para oeste. E essas semicircunferências que ligam os dois polos terrestres são chamados de meridianos. Eles são semicircunferências obtidas pela intersecção da superfície da esfera terrestre com semiplanos que têm como bordo o eixo de rotação da Terra. A longitude de um ponto, medida em graus, é definida pelo ângulo entre o meridiano que passa por esse ponto e o meridiano zero. Bom, a gente já viu que o paralelo de grau zero é a linha do Equador. E onde fica o meridiano zero? O meridiano zero também é uma linha imaginária chamada de meridiano de Greenwich. Ele tem esse nome porque passa pelo distrito de Greenwich, ao sul de Londres, na Inglaterra. Lá fica um observatório astronômico. Mas, pelo que eu entendi, quando a gente estava falando sobre os paralelos, existe um motivo real para que a linha do Equador esteja naquele lugar e não em outro. Quer dizer, pelo que a gente viu, a linha do Equador está no plano perpendicular ao eixo de rotação da Terra e divide o planeta exatamente ao meio. E no caso dos meridianos, qual é o motivo para que o meridiano zero seja esse que passa por Greenwich? Bem, para falar a verdade, a escolha desse meridiano como marco zero para as longitudes não tem um motivo concreto, como no caso dos paralelos, onde o Equador, que define a latitude zero, é um referencial distinguido, como você bem notou. Já no caso dos meridianos, qualquer meridiano poderia ter sido escolhido como meridiano zero. Greenwich ficou sendo o grau zero de longitude por uma simples questão de convenção. Isso foi definido lá no século XIX, quando a Inglaterra era uma grande potência mundial e dominava uma porção considerável do globo terrestre. E é a partir do cruzamento de um paralelo com um meridiano que nós podemos localizar com precisão qualquer ponto na superfície da Terra. E justamente por serem únicas para cada ponto, essas coordenadas geográficas são as utilizadas em aparelhos de localização, como o GPS, e permite fazer cálculos sobre distâncias e áreas. A cidade de Porto Alegre, onde você se encontra, por exemplo, fica aproximadamente na latitude 30 graus ao sul do Equador e 51 graus a oeste de Greenwich. Adivinhou quem pensou em mapas? O tema de hoje é cartografia, que de modo geral é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre ou de áreas geográficas. Para desvendar mapas melhor do que Sherlock Holmes, você vai precisar entender um pouco mais desse mundão no qual você vive. Vamos começar falando de coordenadas geográficas. As coordenadas são formadas pelas linhas imaginárias traçadas na superfície do globo nos sentidos norte-sul e leste-oeste. Imagine uma laranja. Trace linhas horizontais na sua superfície. Essas linhas são chamadas de paralelos e elas cortam a superfície da Terra no sentido leste-oeste, formando círculos completos. O principal paralelo é a linha do Equador, e ele corta a nossa laranja bem no meio. Assim, esse paralelo separa o planeta em dois hemisférios, norte e sul. Aí que aparece a famosa latitude, que nada mais é que a distância em graus de um ponto até a linha do Equador. Suas medidas começam em 0 graus e vão até menos 90 graus no sul e 90 graus no norte. Vamos continuar com as linhas verticais que cortam a Terra no sentido norte-sul, os meridianos. O principal deles é o famoso meridiano de Greenwich, localizado na cidade de Londres, no Reino Unido. Escolhido em uma convenção realizada na cidade de Washington, nos Estados Unidos, no ano de 1884, ele divide o planeta em hemisférios leste e oeste. Chamamos de longitude a distância de um ponto da Terra até o meridiano de Greenwich, e suas medidas vão de menos 180 graus até 180 graus. Mas o que significa esse menos aí? O menos é usado quando estamos falando das distâncias a oeste de Greenwich. Então, só para refrescar, as distâncias da longitude que vão de menos 180 graus de oeste até 180 graus leste, tendo Greenwich como marco zero.
A combinação dessas linhas imaginárias cria uma grade em volta do planeta, que ajuda a definir endereços específicos para cada lugarzinho da Terra. Isso se chama coordenadas geográficas. Tá lembrado das aulas de geografia lá da 4ª série? Vamos calibrar esse GPS. Seguinte, o negócio é que nem todo mapa é perfeito. Na verdade, nenhum deles escapa de eventuais distorções. Isso acontece porque as áreas retratadas no globo são tridimensionais. Mas ao fazer um mapa, elas precisam ser projetadas de forma bidimensional. Imaginem as distorções como a nossa laranja sendo descascada. Dependendo da forma como você cortar, um desenho feito na casca vai ter dimensões diferentes. Enquanto isso, as projeções são maneiras de representar a superfície do planeta de forma plana. Existem 3 principais tipos de projeções, separadas de acordo com a área de tangência. Ela é o ponto onde a projeção entra em contato com a superfície do globo e as áreas podem ser representadas muito mais próximas da realidade. Na projeção cilíndrica, a área do mundo favorecida é a linha do Equador. E o plano utilizado é um cilindro envolvendo a esfera terrestre. Isso quer dizer que quanto mais distante do Equador estiver, maior a distorção. Você sabia que os 3 estados do sul do Brasil somados são menores que Minas Gerais? Olha a distorção te enganando. Já na projeção cônica, a superfície terrestre aparece na forma de um cone imaginário envolvendo a esfera planetária. Os paralelos formam círculos concêntricos, ou seja, com o mesmo centro. E os meridianos são as linhas retas que se dirigem aos polos. Essa projeção é ideal para latitudes médias, Europa, Estados Unidos, blá blá blá. A projeção plana ou azimutal não tem um ponto de tangência fixo, porém, o mais comum é utilizar os polos. Nessa projeção, a imagem da Terra aparece na forma de um plano tangente ao globo. Os paralelos são círculos concêntricos e os meridianos, linhas que irradiam do polo. Quanto mais longe da área de tangência, maior vai ser a distorção da imagem representada nos planos. Temos também 2 formas muito conhecidas de representar a superfície da Terra. As 2 em projeção cilíndrica. A projeção de Mercator, criada para navegação e foi muito utilizada pelos países europeus por ter uma configuração eurocêntrica. Já a projeção de Peters, é conhecida por representar as áreas de maneiras mais próximas da realidade, dando destaque para os países do hemisfério sul. Alô, alô, graças a Deus, olha o Brasil em primeiro plano aí. Você sabia que ele é menor que o deserto do Saara? Então imagina o tamanho do continente africano. Importante lembrar que a projeção mais utilizada hoje em dia é a de Robinson. Ela é baseada em coordenadas e não em formulações matemáticas, e foi criada para minimizar as distorções angulares e de área. Agora, vamos avançar mais uma casa e aprender a decifrar as escalas cartográficas. As escalas são proporções entre as dimensões do objeto real e sua representação no mapa. Existem 2 tipos de escala. A primeira é a escala numérica, que representa as distâncias através de uma fração. O numerador dessa fração é equivalente à área retratada no mapa, enquanto o denominador é a medida da área real. O numerador costuma ser sempre 1, para indicar que equivale ao valor de uma unidade do mapa. No esquema abaixo, por exemplo, diríamos que a escala é de 1 para 50.000. As unidades de medida são indicadas no mapa. Caso não tenha nenhuma, a regra é clara. Usamos centímetros. Já na escala gráfica, as distâncias aparecem em um esqueminha como esse, ó. Nele, a gente já consegue ver a unidade de medida utilizada. As distâncias entre um ponto e outro da linha horizontal são as mesmas que existem na superfície real. Ou seja, ela serve como uma régua para você saber o tamanho real do que está no mapa. Vamos calcular a escala? É fácil. Vamos usar a fórmula dzão igual a E vezes Dzinho, onde distância real é igual a escala vezes a distância gráfica, que é o tamanho do objeto no mapa. Por último, temos as escalas grandes e escalas pequenas. Como uma escala representa uma redução, aquela que tiver o maior denominador será a menor e vice-versa. Por exemplo, você prefere dividir uma pizza com 2 pessoas ou com 5 pessoas? Lembra que nas escalas numéricas o denominador é igual à área real? Nas escalas grandes, essa área é menor, por isso ela pode ser melhor representada e exibir mais detalhes da superfície. Já as escalas pequenas têm maior área representada, por isso tem menos detalhes e um denominador maior. A estrada é longa, o caminho é deserto, mas não se preocupa que a gente tá por perto e não vai te deixar na mão. Vem comigo que eu vou te dar orientação. Em cartografia, orientar é quando se escolhe pelo menos
um dos pontos cardeais para representar a direção da área de um mapa. Sabe aquelas letrinhas sempre no cantinho do mapa? São os 4 sentidos fundamentais e seus intermediários: norte, sul, leste e oeste. Vamos ficar de olho que nem sempre os pontos cardeais vão aparecer com esse nome. Olha só, leste pode ser nascente ou oriente, enquanto o oeste pode ser poente ou ocidente. A confusão fica maior quando a gente chama o norte de boreal, lembra da aurora? Ou setentrional. O sul pode ser chamado de austral, lembra do país do canguru? Ou meridional. Elas são retratadas juntos do desenho da rosa dos ventos, que também encontramos em outro instrumento de orientação, a bússola. Nela, a rosa dos ventos serve como uma forma de ilustrar a volta completa do horizonte. Nesse cenário, o norte está a 0 grau e cada quadrante da rosa dos ventos corresponde a 90 graus. O leste fica então a 90, o sul a 180, o oeste a 270 e novamente o norte a 360. Pronto, volta completa. Ficou tonto? Foca aqui, já estamos chegando. Outro instrumento utilizado na determinação da orientação cartográfica é o aparelho de GPS. Você sabe o que significa GPS? É a sigla para Global Positioning System, ou na versão brasileira, Sistema de Posicionamento Global. Ele faz a triangulação de uma posição, fornecendo latitude e longitude. Além de ser usado em transporte, esta inteligência também é muito usada no sistema de armamentos. Tá achando que é hora de dar tchau? Calma que ainda vamos falar de fuso horário. Lembra daquela convenção em Washington que falamos lá atrás? Pois é, além de nomear o meridiano de Greenwich, foi na mesma ocasião que dividiram o mundo em 24 fusos. Como chegaram a esse número de fusos? Pegamos toda a Terra e seus 360 graus e dividimos pelas horas do dia. Aí apareceu o número 24. Dessa maneira, ao separarmos os fusos com intervalos de 15 graus de longitude, teremos a Terra dividida em 24 espaços iguais, cada um valendo 1 hora. E como funciona essa coisa de diferença de horário? Fácil. Greenwich é o marco inicial e equivalente a 0 grau. Assim, os países ao leste têm as horas adiantadas, enquanto os fusos situados a oeste do meridiano têm as horas atrasadas. Sendo assim, toda vez que vamos para a direita no globo, acrescentamos as horas do fuso. Quando vamos para a esquerda, subtraímos os fusos. Você chegou ao seu destino. Muito bem, pessoal. Então, para finalizar a nossa aula aí, eu espero que vocês tenham entendido sobre o contexto de latitude, de longitude, né? Nós temos também os fusos horários, que nós vimos ali no resumo. Pessoal, cartografia não é difícil, só que exige empenho de cada aluno, certo? Espero ter ajudado aí nessa unidade 5 do livro didático de vocês. Qualquer dúvida, o professor Jonas está à disposição, só postar aí nos comentários. Um abraço!